que me levou a candidatar à Ordem dos Farmacêuticos foi, por um lado, a vontade que eu sempre tive e mantenho de ajudar, na medida das minhas possibilidades, ao desenvolvimento da minha profissão, da profissão farmacêutica, mas, por outro lado, também a situação especial que vivemos neste momento, em que nós temos um sistema de saúde que já vinha fragilizado e que, fruto da situação pandémica, se degradou mais ainda. E, portanto, nós hoje temos muitos dos recursos que já eram escassos direcionados para a gestão desta crise pandémica, da Covid, que está a originar uma outra realidade, não Covid, isto é, os doentes que não estão a ter os cuidados devidos, quer em termos de diagnóstico, quer nos diagnosticados relativamente ao tratamento adequado e atempado. Isto cria uma situação, que é uma situação bastante exigente, mas na qual os farmacêuticos podem ter um papel muito, muito importante. E, portanto, o que me leva a candidatar, resumindo, é esta vontade de servir a classe, que se tornou ainda mais forte no momento em que servir a classe é ajudar não só à afirmação da classe farmacêutica, mas também ao envolvimento da classe farmacêutica na resolução dos problemas de saúde complicados que vamos enfrentar nos próximos anos. As expectativas são, primeiro que tudo, tentar transmitir aos colegas os princípios que informam esta candidatura e convencê-los a votar nela. Esta é a expectativa antes das eleições. Relativamente à expectativa pós-eleições, objetivos gerais para a Ordem e que, mais do que expectativas, eu tenho a certeza que vão ser cumpridos, é transformar a Ordem numa estrutura mais independente. E, portanto, quando eu digo independente, é independente de forças e organizações, quer internas à classe, quer externas à classe. E isto é importante que seja reconhecido e que a Ordem seja reconhecida como uma estrutura verdadeiramente independente, cuja única função e missão é garantir condições adequadas e deontologicamente corretas para que os farmacêuticos possam exercer a sua profissão no sentido de melhor servir os doentes e a sociedade. Este é o objetivo máximo e é o único de que nós dependemos. Tudo o resto, a Ordem tem que ser claramente independente. Depois, tem que ser transparente e, portanto, os farmacêuticos têm o direito de saber, do ponto de vista metodológico, mas também do ponto de vista das decisões, como é que estas são tomadas dentro da Ordem e quais são os resultados que são atingidos com estas decisões. E, portanto, este é outro aspecto, que é a transparência. Pois, a Ordem tem que ser útil, tem que ser mais útil para os farmacêuticos e uma situação que eu tenho observado muito frequentemente é a queixa por parte dos colegas pelo país todo de que não sentem na Ordem a utilidade que esperavam e que têm direito a ter, nomeadamente em termos de formação, mas também de acompanhamento de determinados processos profissionais aos quais a Ordem tarda ou não dá resposta. E este é um aspecto que não pode acontecer. Isto tem a ver também com a proximidade, uma Ordem mais próxima, uma Ordem que não se feche na sede nacional, mas que consiga ter mecanismos de proximidade com os associados. E, portanto, aqui é um movimento nos dois sentidos. A Ordem tem que ser próxima dos associados, mas tem também que criar condições para que os associados sintam que se devem e que ganham com a aproximação à Ordem. Portanto, estes são os princípios fundamentais da candidatura. Princípios mais específicos, mas igualmente importantes. Tem a ver com o desenvolvimento das carreiras,
o desenvolvimento de competências que permitam, como eu disse no princípio, na primeira pergunta que me fez, que respondam às necessidades da sociedade. Nós vamos ter uma sociedade que, do ponto de vista de cuidados de saúde, vai necessitar de um conjunto de respostas e a Ordem tem que estar preparada para dar essas respostas de forma adequada, no sentido de responder às necessidades da sociedade. E isto faz-se desenvolvendo competências que permitam dar essas respostas, por exemplo. Portanto, desenvolvimento da carreira, desenvolvimento de formação nas áreas consideradas importantes, com uma melhor e maior colaboração da academia, e, portanto, tem que haver uma aproximação maior entre a academia e a própria Ordem. Portanto, estes são alguns dos aspectos que consideramos importantes, fundamentais e urgentes, e um outro que tem a ver com a resposta mais adequada que a Ordem deve dar aos profissionais, que é a reestruturação do funcionamento interno da Ordem, que também precisa de ser modernizado, de ser tornado mais eficiente e mais transparente. Esta campanha tem como lema o ser farmacêutico, e foi um lema muito pensado no sentido de traduzir o espírito do próprio programa. E, portanto, o que nós queremos verdadeiramente é que o farmacêutico se sinta farmacêutico e que a Ordem seja como que o núcleo aglutinador desse sentimento. E, portanto, que haja, porque, ao fim e ao cabo, é a Ordem que reconhece o título e que dá, digamos, do ponto de vista formal, o reconhecimento a um agora mestre em ciências farmacêuticas e que lhe permite ter o título e exercer como farmacêutico. Por outro lado, que nós consigamos, através da Ordem, que os farmacêuticos sintam orgulho e sintam que têm na Ordem um suporte para o desenvolvimento e a sua afirmação profissional. Daí o lema ser farmacêutico, agregador, aglutinador do sentimento e da nobreza da profissão farmacêutica. Quanto a alguns dos aspectos que eu acho bastante importantes e que são propostas importantes e que corporizam este princípio do ser farmacêutico, há um muito importante que para mim é fundamental, que a profissão só continua a ser profissão se tiver futuro. E o futuro é dado à profissão através das gerações mais jovens. E aquilo que se nota neste momento é que há um divórcio, quase que um divórcio, há um afastamento grande entre a Ordem e os jovens farmacêuticos. E este é um aspecto importante e uma das linhas fundamentais da nossa candidatura é, ao fim e ao cabo, aproximar a Ordem dos jovens farmacêuticos e que os jovens farmacêuticos tenham a oportunidade de se envolver na vida da Ordem e mudar e melhorar a Ordem por dentro, e não com movimentos de protesto, a maior parte deles com razão de ser, mas fora da Ordem e que se vai virar contra a Ordem. Um outro aspecto importante, e que eu já falei, tem a ver com o desenvolvimento de novos serviços que respondam às necessidades da sociedade. E aqui há um aspecto importante. Muitos dos novos serviços só podem ser desenvolvidos pelos farmacêuticos se estes tiverem reunidas as condições para isso. E duas condições fundamentais são ter acesso aos dados clínicos, isto é, ter acesso aos dados dos doentes que o farmacêutico tem que cuidar, e esse é um aspecto importante, é conseguir este acesso à informação clínica relevante para que se possa adequadamente cuidar dos nossos doentes. E este é um aspecto que, do ponto de vista técnico, não é problemático, apenas precisa de vontade e decisão política, e esse é um dos aspectos que é o papel da Ordem, não é? O outro é melhor comunicação entre as estruturas onde os farmacêuticos exercem a sua atividade
e os sistemas de saúde, porque neste momento também não existe condições para que essa comunicação seja efetiva. Eu dou-vos o exemplo, por exemplo, de um laboratório de análises clínicas ou de uma farmácia comunitária, que nós dizemos que são portas de acesso ao sistema que o doente pode utilizar. Na verdade, não são, porque quando um farmacêutico comunitário ou um farmacêutico analista clínico verdadeiramente quer ajudar o doente, porque sente que ele precisa dessa intervenção a navegar, quer nos cuidados primários, quer nos cuidados hospitalares, não o pode fazer, porque não tem mecanismos de comunicação entre a entidade onde trabalha e as outras entidades do sistema de saúde. E esse é outro aspecto fundamental e que vai estar no top das prioridades da Ordem nas negociações com a tutela. Finalmente, um outro aspecto importante, que é uma intervenção proativa. A Ordem deve ser mais proativa nas suas intervenções no espaço político. E, portanto, não ficar à espera que as decisões venham por parte de outras entidades, afetando o exercício profissional do farmacêutico, mas nas situações que são verdadeiramente estratégicas, a Ordem proativamente fazer propostas de legislação, de resolução de problemas, marcando assim a sua posição e influenciando a futura decisão política. E, portanto, isto também não tem sido uma prática da Ordem e tem que passar a ser, se queremos verdadeiramente ser mais influentes e afirmarmos de uma forma mais intensa a profissão. Finalmente, queria fazer um apelo ao voto. Não é um apelo ao voto na minha lista, obviamente que se votarem na minha lista eu fico feliz, mas mais importante ainda do que isso é que tenhamos uma classe que participe, que se envolva, e ter como eleições anteriores abstenções na casa dos 80%, não é uma boa solução, não mostra uma classe verdadeiramente interessada e envolvida na discussão dos problemas que têm impacto na vida da própria classe. E, portanto, o apelo que eu fazia muito sincero é que, por favor, votem, participem, ajudem a decidir a vida da nossa profissão e cada um de nós.